Olá, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Exame das Escrituras. O reino de Deus é real, o mundo espiritual existe. E o nosso tema de hoje é sobre maldição. Maldição pega. É possível estar protegido contra as maldições? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a nossa regra de fé. E ela fala sobre o reino espiritual da luz, o reino de Deus, o reino em que os anjos fazem parte e que nós também, que estamos em Cristo, fazemos parte do reino do Pai das luzes, do Criador dos céus e da terra. Mas existe também o reino espiritual da maldade, o reino do mal. O diabo é o príncipe deste reino e comanda anjos caídos, comanda demônios, comanda o reino do mal, o reino das trevas. E as maldições existem sim, de acordo com a palavra de Deus. Mas é possível você estar imune às maldições? Maldição pega, macumba, obra de feitiçaria, obra de bruxaria, de magia negra, voodoo, palavras de maldição, pragas, inveja, olho gordo, tudo isso é real. O mundo espiritual existe sim e exerce influência no mundo físico. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito e muitas pessoas estão sofrendo no corpo, na alma, na mente, sofrendo drasticamente, de forma terrível, por influência do mal, de seres da maldade, de demônios, de espíritos malignos que não se cansam de fazer o mal. Deus é perfeito e criou todas as coisas perfeitas. O nosso Deus é todo-poderoso, criou os céus e a terra, criou todos os seres viventes. Mas o diabo, que um dia foi um anjo de luz, se rebelou contra Deus e arrastou com ele a terça parte dos anjos do céu. E o diabo lidera o seu grupo de seres da maldade. Esses seres investem pesado contra o ser humano. O diabo tem incansavelmente trabalhado para destruir a vida humana, para matar as pessoas, para roubar os sonhos, para afastar o ser humano da presença de Deus. Se maldição pega, pega sim, com toda certeza. Maldição existe e pega. Mas será que pega todas as pessoas? Ou existem aquelas que estão imunes, que estão protegidas contra toda a maldição? A palavra de Deus não mente. Nós vamos examinar, como sempre, as Escrituras Sagradas para entendermos com detalhe esse tema muito importante. E vamos começar com o texto de Romanos, no capítulo 8, versículo 1, que diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, não existe macumba contra a sua vida que vá atingir você. Não existe praga. Se alguém disser, foi lançada uma maldição contra a sua vida, eu vejo uma maldição, foi feita uma macumba, não acredite nisso. E pode até ser que tenham feito mesmo uma macumba, mas não receba essa palavra, não fique com medo. Se você está em Cristo, não existe possibilidade de uma obra das trevas atingir a sua vida. Se disserem que você precisa fazer uma campanha de quebra de maldição, um trabalho para desfazer o mal, não acredite nisso. Você está em Cristo. Se você anda segundo o Espírito, não segundo a carne, se você tem Deus como sua prioridade, nenhuma condenação há sobre a sua vida. O texto de Isaías, capítulo 54, versículo 17, parte A, nos diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará.
você que está em comunhão com Deus, você que serve a Deus. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E se você tem compromisso com Deus, Ele garante que toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Podem fazer macumba, obra de bruxaria, podem lançar palavras de maldição contra a sua vida, fazer pacto com o mal para destruir, podem colocar o seu nome na encruzilhada, na boca do sapo, enterrar o seu nome, podem fazer os trabalhos mais pesados que existem por aí, na bruxaria, na Wicca, no candomblé, na umbanda, na quimbanda, no satanismo, no voduísmo, podem fazer o que quiser contra a sua vida, que a palavra de Deus não mente. Deus promete proteger aqueles que são seus. A Bíblia diz categoricamente: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E vamos ver agora Números capítulo 23, versículo 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel não vale. E você também é filho de Deus, como Abraão, Isaque e Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel posteriormente. A mesma palavra que se aplica a Jacó e a Israel se aplica a você também, contra você que está em Cristo. Mas veja só, você precisa estar em Cristo. A promessa é para o cristão, é para aquele que serve a Deus, que é leal a Deus. Quando a pessoa tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ela. Deus a protege. E quando você está em Cristo, não vale encantamento, macumba. Podem pagar o preço que for, produzindo uma obra do mal, lançando uma seta contra a sua vida. Não vai atingir você. Não vale encantamento, não vale macumba, não vale feitiço, não vale magia negra, não vale praga, não vale inveja, não vale olho gordo. Se você pensa, a minha vida não vai para frente, eu creio que existe uma inveja muito grande, olho gordo, uma palavra foi lançada. Ora, se você está em Cristo, nada disso tem efeito. Acredite na palavra de Deus. Provérbios 26, versículo 2. Como pássaro no seu vaguear e como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Maldição sem causa não virá, somente com causa. A maldição só acomete aquele que está longe de Deus, aquele que está afastado do Criador dos céus e da terra. E este que está longe de Deus está, portanto, vulnerável às ações malignas, está suscetível às obras de Satanás. A maldição só acontece na vida daquele que está distante do Senhor. Por isso que a palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aquele que está longe de Deus está suscetível às maldições, aos ataques diabólicos. Maldição sem causa não acontece. Você que entregou a sua vida a Cristo, que segue o Senhor Jesus, a maldição não pode atingir a sua vida. Você não precisa fazer nada. Como eu disse, não precisa fazer campanha de quebra de maldição, não precisa fazer trabalho para desfazer trabalho anterior, não precisa. Você está em Cristo, todas as coisas são novas. Você é nova criatura, protegida pelo Altíssimo. Vamos ver agora alguns versículos do Salmo 91 que tratam a respeito desse assunto. Versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Toda promessa de Deus tem uma condição. Deus promete proteger os seus. No entanto, precisamos obedecê-lo e servi-lo. Deus precisa ser a prioridade em nossa vida. E você que serve a Deus, você habita no esconderijo do Altíssimo. Você está escondido por Deus. Você está protegido por Deus. E a sombra do Onipotente descansará. Você estará descansado, protegido
à sombra do Onipotente. Veja que Deus é onipotente, ou seja, todo-poderoso. O diabo não é todo-poderoso. O diabo exerce força no mundo espiritual. O diabo consegue investir contra aqueles que estão desprotegidos, contra aqueles que não estão em Cristo. Agora, contra as pessoas que estão em Cristo, o diabo nada pode fazer. Maldição não pega na vida daquele que está em Cristo, de maneira nenhuma. Versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pode confiar em Deus. Não acredite em macumba contra a sua vida se você está em Cristo. Podem fazer o que quiser. O reino das trevas pode se levantar contra você, que não vai conseguir êxito, pois o nosso Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e devemos confiar no nosso Pai Celestial que nos protege noite e dia. Versículo 3. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus promete proteger os seus filhos do laço do passarinheiro, da armadilha. A Bíblia usa muitas vezes figuras de linguagem para facilitar o nosso entendimento. O laço do passarinheiro, aquela armadilha que prende o pássaro. O passarinheiro faz aquela armadilha, coloca ali um alimento, o pássaro vem interessado naquele alimento e é pego pelo laço, depois colocado, trancado em uma gaiola, onde será confinado até a sua morte. O diabo também é estrategista, é como um passarinheiro que arma um laço. Ele mostra às pessoas as tentações de acordo com as inclinações, os desejos da carne de cada um. O diabo mostra o prato e a pessoa muitas vezes vai e acaba cometendo o pecado. Mas cabe a cada um aceitar a proposta do diabo ou rejeitar. Não existe tentação acima da qual nós possamos suportar. É possível você resistir ao diabo e ele fugirá de você. Até o Senhor Jesus, sendo Deus, quando esteve na terra como homem, foi tentado pelo diabo e venceu as tentações, e você pode vencer também. Fortaleça-se em Cristo, não ande segundo a carne, ande segundo o Espírito. E você que anda segundo o Espírito, que está em Cristo, Deus livra você do laço do passarinheiro, do laço de Satanás e da peste perniciosa. Todo o mal que o reino das trevas intenta contra a sua vida cai por terra, não prospera. Versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus vai proteger você debaixo das asas. Novamente uma linguagem figurativa, obviamente, mas você estará seguro. Deus é o nosso escudo, a nossa fortaleza, a nossa proteção. Nós, mais uma vez, que servimos a Ele com lealdade. O Senhor recompensa aqueles que são fiéis, mas Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus protege aqueles que o servem em espírito e em verdade. Versículos 5 e 6 agora. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não temas, não fique com medo de nada, de nenhuma seta do diabo contra a sua vida, seta lançada de dia ou de noite, praga, se alguém lançar uma praga, a palavra de maldição, fizer um trabalho contra você, fique em paz, fique tranquilo. Se você está em Cristo, se você está em comunhão com Deus, nenhum mal vai atingir a sua vida. É promessa de Deus e Deus não mente jamais. Agora versículo 7. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aquelas pessoas que não estão em Cristo serão atingidas pelas maldições e vão cair. Elas podem estar ao seu lado, à sua frente, ao seu redor. Elas, não estando protegidas por Deus, cairão quando o diabo intentar algum ataque. Mas você que tem comunhão com Deus,
você não será atingido, você terá a proteção divina, a blindagem espiritual. Deus blinda os seus servos. Então, por mais que as pessoas ao seu redor sejam atingidas pela macumba, pela inveja, pelo olho gordo, pela feitiçaria, pela magia negra, pelas obras das trevas, você que está com Deus, você não será atingido de maneira nenhuma. Versículo 8. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Os justos são protegidos por Deus, mas os ímpios serão atingidos, acometidos pelas maldições. Portanto, firme-se em Deus, esteja na presença de Deus e jamais desvie-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Agora os versículos 9 e 10. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Deus é o nosso refúgio. Em Deus estamos protegidos. O Altíssimo é a tua habitação. Faça morada no esconderijo do Altíssimo. O versículo 10, nenhum mal te sucederá, nenhum mal vai acontecer a você, nenhuma seta de Satanás vai atingir a sua vida, macumba, praga, nada disso, nem praga alguma chegará à tua tenda. A maldição não pode atingir aquele que está em Cristo. Ah, foi lançada uma maldição contra a sua vida, eu vejo uma macumba contra a sua vida. Tudo isso cai por terra quando estamos em Cristo. Se alguém disser isso a você, diga: eu estou em Cristo, fique em paz, nenhum mal me atinge, eu estou protegido pelo Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é meu amigo. Você que está em Cristo tem uma marca invisível em você. A marca do sangue do Cordeiro. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá no passado, os filhos de Israel estavam no Egito. Eles foram escravizados, estiveram no Egito por 430 anos. A maior parte desse tempo, os filhos de Deus foram escravos lá no Egito. Mas Deus levantou Moisés para libertar o seu povo, e o seu povo estava ali prestes a sair do Egito definitivamente, e o anjo da morte passou certa noite lá no Egito, matando os primogênitos. Mas aquele que tinha a marca do sangue do Cordeiro na sua porta, no umbral de sua porta, o espírito da morte nada podia fazer contra aquela família que tinha o sangue do Cordeiro. Isso simboliza o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue de Jesus. Se o sangue de Jesus está em sua vida, o espírito da morte, o espírito do mal, o espírito das trevas, os demônios, os seres espirituais da maldade, nada podem contra você, macumba, nenhum mal atinge a sua vida se você tem o sangue do Cordeiro. Veja o que diz Êxodo capítulo 12, versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Praga de mortandade está repreendida em nome de Jesus. Macumba, feitiçaria, bruxaria, todo o trabalho de magia negra não pega contra você não. Se você tem a marca do sangue do Cordeiro em sua vida, você está imune, protegido, você está blindado. E 1 João capítulo 4, versículo 4 diz: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é Deus que está conosco do que o diabo, do que a macumba, do que as obras das trevas, do que os demônios, do que todo ser espiritual da maldade. Maior é Deus que está em nós. Ah, foi feita uma macumba contra a sua vida. Está repreendido em nome de Jesus. Maior é aquele que está comigo do que todo o mal que está no mundo. Fique em paz. Macumba pega? Pega sim. Maldição pega? Pega sim. Pega na vida daqueles que estão longe de Deus. Aqueles que estão em Cristo, nenhum mal pode
acometê-los. Maior é Deus que está em nós do que todo mal que está pelo mundo. Que Deus abençoe sua vida, hoje para todo sempre, em nome de Jesus.